e terapia infusional, insertora de PIC do Hospital 9 de Julho, pós-graduação em Clínica Médica e Cirurgia pela Universidade Federal de São Paulo e Gerontologia pela Universidade de São Camilo, e membro da Associação Brasileira de Acessos Vasculares, Abrava. Seja bem-vindo. Obrigada. Já conheço vários rostinhos, amigos de tempos, mas também tem muita gente nova. Então, muito prazer para quem eu ainda não conheço. Sou enfermeira aqui do 9 há 12 anos. Já passei por alguns setores. Fui para o setor de práticas e depois da terapia intravenosa, que é onde, posso dizer, meus olhos brilham, né? Associado com a geriatria, que é um setor que eu também gosto muito. Então, unir o útil e agradável. É, E eu adorei quando a Laura me convidou para falar um pouquinho sobre acesso vascular, porque eu acho que a farmácia tem tudo a ver, gente. E eu fico feliz com essa parceria, com essa proximidade. Eu acho que isso faz toda a diferença, não é só para nós, mas principalmente para o paciente, né? Então, assim, eu vou dar uma pincelada, falar um pouquinho para vocês do que tem de acesso vascular e o que a gente tem aqui na instituição, tá? Pode me perguntar se tiverem dúvidas. E aí eu vou falar do papel do farmacêutico, né? Trazer um pouquinho do que a gente tem aqui de protocolo institucional para que a gente consiga aplicar, pôr na prática mesmo e trazer isso junto para a equipe de enfermagem, para a equipe médica, para a equipe multi como um todo, tá? Bu, tá funcionando? Deixa eu ver, vou testar, gente. Então, por que que a escolha do dispositivo venoso assim é extremamente importante, né? Tem alguns motivos. Entre eles, se a gente escolhe o acesso para o paciente de uma forma inadvertida, uma forma rápida, sem pensar muito, ou vamos agir, daí depois a gente vê o que a gente faz, tá entre uma das principais causas, deixa eu ver se a ponteira está aqui, umas principais causas de complicação hospitalar, tá? Porque acesso vascular está extremamente ligado à infecção de corrente sanguínea, tá? E o farmacêutico ele tem papel fundamental nessa indicação, pensando na infusão da droga, do medicamento que vai ser colocado. Então, a segurança do paciente para redução de flebite, infiltração, extravasamento, infecção relacionada ao catéter, a infecção de corrente sanguínea. A eficácia terapêutica. Não adianta a gente colocar um dispositivo venoso lá e mais da metade do frasco da medicação ser perdido ou não ser infundido da forma correta, né? Principalmente isso quando a gente fala dos medicamentos vesicantes e irritantes, né? Que a gente sabe o estrago que vai causar, a lesão tecidual que vai dar. E pelo custo-efetividade. Evita a troca desnecessária do dispositivo, internação prolongada, reinternação. A gente fala bastante da infecção de corrente sanguínea, porque eu falo, infecção de corrente sanguínea mata, né? Não é só o custo, ela mata. Muitas vezes a gente não tem o que fazer, a gente perde um paciente por uma falha assistencial. E aí, falando de dispositivo, eu vou trazer para vocês o que a gente tem de acesso periférico e de acesso central, tá? Então, quando a gente fala de acesso periférico, hoje no mercado, tá? E aqui na instituição. Então, a gente tem o Scalp, que é o dispositivo que a gente utiliza apenas para coleta de exame de sangue. Existem outras instituições que utilizam esse catéter para administrar a medicação, porém não é o indicado. Por quê? Ele fica com a agulha no paciente. A gente não consegue tirar essa agulha, né? Então, o risco da gente fazer uma lesão ali de vaso ou algo assim é extremamente grave. Então, a gente só usa para coletar o exame e tirar o dispositivo. Apenas isso. Depois disso, gente, a gente tem o famoso o Gelco. Todo mundo conhece pelo nome Gelco, né? O Introcan. É o catéter mais comum no mercado de acesso periférico. É, o Gelco, a gente tem também em todo o hospital e ele é padronizado para uso no carro de emergência, situações de urgência e emergência, e os pacientes do pronto-socorro, pensando principalmente em custo, né? Ele é um catéter mais barato. A gente entende que o paciente vai ser submetido a uma medicação no PS, vai embora, vai tirar o dispositivo e tudo certo. Quando esse paciente está internado, a gente usa esse outro catéter periférico, Nexiva. Ele é um catéter muito parecido com o Gelco na hora da punção, pela equipe de enfermagem, pela equipe médica, só que ele é um catéter que tem uma estabilização melhor, ele tem essa abinha azul, ele já vem com a extensão, com duas vias para a gente poder fazer medicação. Porém, ele é um catéter que as medicações elas se
unem quando são administrados concomitantemente nas vias, porque aqui dentro, ó, eles vão se juntar, tá bom? Então tem a questão da incompatibilidade da droga, certo? E por último, o catéter que a gente padronizou recentemente é esse catéter aqui, o DIP. É um catéter longo. Ele é extremamente parecido com o gel, gente. Igualzinho, olhando, ele só é mais comprido. E a gente usa esse acesso quando são pacientes que têm veias mais profundas, os pacientes de difícil acesso, que a gente chama de paciente diva, paciente obeso de múltiplas internações, mas todos eles são acessos periféricos, tá? Logo quando a gente padronizou esse último catéter, o DIP, a gente começou a observar um pouco de dúvida da equipe médica, principalmente da UTI. Eles estavam achando que era um catéter longo, mas um catéter que pudesse ser central, tipo um midline, que também não é um catéter central. Então a gente começou a ter a solicitação: ah, pode vir passar um DIP para receber droga? Não, não pode. Então todos eles são acessos periféricos, certo? Depois disso, falando de catéter central, a gente classifica os catéteres como os catéteres de curta permanência e longa permanência. Curta e longa pelo tempo que esse dispositivo vai ficar no paciente, tá? Hoje os guidelines, os artigos, todas as literaturas, eles falam que a gente não deve mais se basear na troca do dispositivo pelo tempo de uso, tá? Mas a gente sabe que tem algumas indicações que a gente tem que ter um olhar a mais. Catéteres que são mais sujeitos à infecção, posicionamento, onde ele vai ser puncionado. Então, por isso que a gente classifica como catéter de curta permanência. E quando que a gente usa cada um deles? O catéter central, que é muito conhecido, unidade de internação, UTI, em tudo que é lugar a gente vê, né? Tem mono, tem duplo, tem triplo, hoje tem até penta, né? Hoje tem uma gama de vias. Ele é um catéter utilizado, então, para infusões, urgência, paciente que está grave, precisa de volume rápido, ou paciente que não tem condição de passar um pique, porque tem problema vascular em membros superiores, não consegue fazer a abertura total do braço. Então, é indicado um catéter central. Por isso que a gente vê muito na UTI. Às vezes, aquele paciente que foi para o centro cirúrgico também, né? Depois disso, a gente tem o catéter de Chaille. Catéter de Chaille também a gente vê muito. É para aqueles pacientes que estavam bem, foram fazer uma cirurgia, teve alguma complicação, vai precisar dialisar. Mas não é um paciente que já é dialítico, vai precisar momentaneamente. E a gente espera que ele dialise, melhore e tire esse catéter, tá? Então, é passado um catéter de Chaille. Depois disso, a gente tem os catéteres centrais que a gente chama de longa permanência. Longa permanência pode ficar aí um tempão no paciente, desde que esteja sendo utilizado. Então, a gente tem os catéteres de pique, super conhecidos também. Todos os nossos catéteres de pique são power, tá? O que significa isso? Não sei se alguém já entrou em contato com vocês perguntando: sabe se esse catéter pode fazer contraste? Alguém já passou por essa experiência? Porque às vezes o pessoal liga para assistência farmacêutica para saber. Catéter de Power Peak é um catéter que suporta a pressão, tá? Então, ele é um catéter que pode fazer contraste. Pode ser feito ressonância, tomografia, não precisa de uma nova punção, tá? Se em algum momento ligarem perguntando para vocês, pode, tá? A gente indica esse dispositivo em terapias acima de 7 dias, tá? De 7 dias até um ano. A gente já teve paciente que ficou com esse catéter 1 ano e meio, tá? Mas geralmente acima de 7 dias até um ano. Lembrando que ele é um dispositivo semi-implantável, então a gente fica com as pontinhas dele para fora, tá? Essas duas pontinhas aqui, ó. Ou uma, depende da quantidade de vias que foi passado. Depois disso, gente, a gente tem o catéter de Hickman. O pessoal do TMO, lá do S2, S4, S3, vai ver bastante esse catéter. Esse catéter é passado geralmente nos pacientes de transplante de medula. Por quê? É um catéter calibroso, vai precisar fazer a infusão de células, precisa de um volume grande para infusão, então é passado esse dispositivo. Esse catéter pode fazer medicação? Se precisar, pode, tá? Não é o ideal, tá bom? Não é o ideal. Porém, tem equipe médica que às vezes pede para fazer alguma medicação, mas não é o ideal. Vamos lembrar que esse dispositivo é para o transplante de medula óssea, infusão de células, tá bom? Depois disso, a gente tem o Permicat, também bem conhecido, somente lá no C41, nas UTIs.
Então, são para aqueles pacientes já dialíticos, né, que vão fazer aí diálise por mais de 21 dias, e o médico vai programar fazer a fístula. Ou aqueles pacientes que fizeram fístula, mas não deu certo, ela não maturou. Então, esse paciente mantém esse catéter para fazer a diálise, tá bom? E por último, a gente tem o Portocat, também super conhecido, aquele catéter que fica totalmente implantado na região do hemitórax, que a gente não consegue visualizar, mas a gente consegue palpar, e aí o enfermeiro faz a punção para administração. Geralmente, paciente oncológico. Tem alguns pacientes de doenças raras também que utilizam esse dispositivo, tá bom? Tem vários, né, gente? É uma gama e no mercado ainda tem mais, mas esses são os principais. E aí eu vou trazer para vocês aqui o que, que a gente utiliza e recomenda para administração de medicação. Quais desses dispositivos, tá? Vou por todos eu vou falando. Então, catéter periférico, lembrando que pode ser o curto, que é o gel com Nexiva, ou o longo, o DIP, aquele catéter compridão, indicado para soluções isotônicas, fármacos não vesicantes, fármacos não irritantes, porém, tem medicações irritantes também que a gente faz no acesso periférico, dependendo do tempo, tá bom? O PIC, então a gente pode colocar ele aí acima de 7 dias e ficar por meses, tá? Indicado, então, para antibiótico terapia prolongada, paciente que vai de home care, paciente vai receber nutrição parenteral, a gente indica de 7 dias a 1 ano. O central, como eu disse, geralmente em região de jugular, subclávia, que é o mais adequado pelo local para evitar infecção. Tem paciente que às vezes precisa passar em femoral, porque o médico não consegue acessar, o catéter não progride, às vezes é o paciente que já tem estenose de vaso, o paciente que já teve muitas internações, então a gente vê lá um catéter na femoral, que não é o melhor local por conta do risco de infecção. Pensa, lugar quentinho, úmido, perto de onde a gente faz as eliminações. Então, não é o ideal, tá? Mas a gente observa que algumas vezes é o único local de acesso. A gente indica que ele seja mantido até 4 semanas, 1 mês, tá? Tem paciente que já ficou um pouquinho a mais, tem paciente também que fica menos. Mas assim, o que eu quero que vocês saiam daqui lembrando que o tempo não é fator determinante para troca. Às vezes a gente recebe uma solicitação de troca de catéter, passagem de pique, para um paciente que passou central fazem 5 dias. Por que que eu vou submeter um paciente a um novo procedimento invasivo se aquele acesso só tem 5 dias, não tem nenhum sinal de infecção? Ah, é porque o médico quer um catéter que possa durar mais tempo. Mas esse acesso vai ficar, às vezes, só mais 15 dias. Ele vai ficar internado, ele não vai de alta. Então, a gente precisa ter esse feeling, tá? E a gente sabe que é difícil pensando na dinâmica e na correria do dia a dia, mas a gente precisa começar a pensar nisso um pouquinho, tá bom? E por último, o Portocat. Como eu disse, para aqueles pacientes que vão fazer quimioterapia, um período mais prolongado e às vezes outras medicações, tá? Mas a gente direciona ele geralmente para quimioterapia. Vocês vão ver que às vezes os oncologistas morrem de ciúmes dos Portocats. O paciente tem Portocat interna, vai precisar receber antibiótico, ele não quer deixar funcionar o Portocat. Eles têm ciúmes, gente, porque eles ficam com medo de dar infecção, tá? Mas a gente pode utilizar, a equipe de enfermagem pode entrar em contato com esse médico para fazer a medicação, o antibiótico. A gente só não indica fazer concentrado de hemácias, nutrição parenteral, as demais medicações sim, tá bom? E aí, eu trouxe aqui para vocês 4 pilares que são os principais, existem outros, mas os principais para a gente escolher o dispositivo correto. Então, primeiro, duração da terapia. O paciente vai fazer medicação poucos dias, terapia média, uma terapia muito prolongada. A gente precisa saber isso. Às vezes, nas primeiras 24 horas, 48 horas, a gente ainda não sabe, mas no decorrer dos dias a gente já tem essa percepção, tá? A gente precisa saber se essa terapia endovenosa ela é realmente necessária, tá? Por quê? Muitas vezes, a gente estava até falando disso hoje na reunião de TIV. Muitas vezes o paciente está lá com acesso venoso e a medicação que está lá prescrita poderia estar VO, poderia estar transdérmica, poderia estar sublingual, poderia estar por via, às vezes, hipodermóclise. Tem outras alternativas. Então, a gente precisa avaliar o contexto, tá bom? Sempre que possível, vamos considerar uma via alternativa quando for possível, tá bom? De acordo com a condição do paciente. Paciente, às vezes, em final de vida,
só está recebendo sintomáticos para controle de dor. Preciso passar um PIC nesse paciente ou passar um catéter central? Será que eu não posso fazer a medicação por via hipodermóclise? Então, a gente precisa ter esse feeling, tá bom? O tipo de fármaco, ele é compatível com a veia periférica? É um medicamento vesicante? É um medicamento irritante? É não irritante? Qual que é o pH, a osmolaridade? Tá lá nos extremos? Eu preciso saber disso para poder indicar o dispositivo, tá? É, Hoje a gente sabe que em situações de urgência e emergência a gente vai fazer no dispositivo que a gente funcionou porque a gente precisa salvar a vida do paciente. Ele estabilizou, a gente vai trocar esse dispositivo e colocar o adequado, tá? Não é que a gente vai pôr catéter central em todo mundo, mas a gente precisa entender. É um paciente que vai receber uma reposição única de gluconato de cálcio. Gluconato de cálcio é vesicante. A gente sabe o estrago que faz no tecido quando extravasa. É dose única. Vou precisar passar um central? Não. A gente funciona o acesso periférico, vê se esse acesso está infundindo e refluindo. A enfermagem faz uma vigilância mais rigorosa. O farmacêutico orienta o enfermeiro e o técnico. Olha, essa medicação é vesicante, precisa ter um olhar diferente, precisa ver a diluição, se está certinho, o tempo de infusão. Agora, se é um paciente que está com distúrbio hidroeletrolítico, vai receber várias infusões, aí a gente vai pensar no outro dispositivo. Mas a gente precisa ter esse feeling, tá bom? E a condição da rede venosa, tá? Então, a condição da rede venosa, às vezes, fica muito presa também na equipe de enfermagem. Mas não precisa ser na equipe de enfermagem. Às vezes tem aquele paciente que interna com frequência, com uma certa rotina. A gente já conhece os nossos clientes, geralmente, né? Aí você sabe, nossa, esse paciente é ruim de ver, interna sempre, às vezes passa pique, não sei o quê. Então, a gente já sabe. O técnico, o enfermeiro, ele avalia a rede, mas ele passa para a equipe. A equipe toda precisa saber. É um paciente DIV, é um paciente de difícil acesso? Poxa, não vai dar certo se funcionar o acesso periférico ali, vai dar ruim, tá bom? E aqui eu trouxe para mostrar para vocês alguns documentos e algumas coisas que a gente tem padronizado aqui na instituição para nos ajudar nessa tomada de decisão. Então, a primeira delas que eu trouxe é a nossa lista de medicamentos irritantes e vesicantes, que tem mais folhas, não é só essa, tá, gente? Ela é gigante. Não dá para sabermos todos de cabeça, mas a gente tem a percepção e lembra de alguns que são os principais usados. Inclusive, ela está em revisão, a Isa e a Laura vão me ajudar. Eu mandei para elas, para elas me ajudarem. Fiz a atualização de acordo com a rede, de acordo com as novas literaturas, tá? Para que a gente tenha isso sinalizado. A gente tem disponível isso no protocolo de Flebit, na pasta T, eu coloquei ali embaixo, depois vou mostrar para vocês. As medicações, elas ficam sinalizadas também no nosso PAN, né? Então, fica ali escrito se é um medicamento vesicante, se ele é irritante, qual dispositivo é recomendado. E, além disso, a gente conseguiu colocar no prontuário eletrônico já faz algum tempo, mas ainda tem alguns viés que a gente precisa ajustar, né, Di? Mas vai dar certo, vai dar certo. A gente conseguiu deixar no item de prescrição médica para que o médico possa ter acesso, o enfermeiro, o técnico, o farmacêutico, todo mundo tem acesso a essa medicação. É vesicante, irritante, qual dispositivo é recomendado. E por que que a gente fez isso? A gente teve um evento adverso, se eu não me engano, acho que em 2023, de gluconato de cálcio. Por isso que eu tenho uma coisa com o gluconato aqui guardada. O paciente que era consciente orientado, estava na UTI e ele recebeu uma infusão de gluconato, extravasou, fez uma lesão horrorosa. Esse paciente precisou ser submetido a procedimento cirúrgico, fez desbridamento com a equipe da plástica, ficou internado mais tempo, depois ficou sendo acompanhado pela estoma no ambulatório por conta de um extravasamento de gluconato. E aí a gente viu que os nossos protocolos estavam um pouco falhos, porque a gente já sabia que era uma medicação vesicante, mas a equipe sabia? Estava sinalizado? O paciente foi orientado? Então, a gente colocou essa sinalização na prescrição para facilitar. Então, quando a gente sabe que é um medicamento vesicante, poxa, situações novas, recomendado em acesso central. É um paciente que vai receber dose única? Vai ficar muito tempo recebendo? A ciclovir, por exemplo. A ciclovir causa um estrago quando extravasa. Às vezes nem precisa extravasar, gente. Às vezes está no vaso, começa a dar uma infiltradinha de leve, faz um estrago ali no paciente. Então, assim, são medicações que a gente utiliza muito e que a gente precisa deixar sinalizado. Então, fica na prescrição de enfermagem, tá?
Geralmente o componente é nas reposições, né? Exato. A gente começou a observar, a gente, tá sumindo, não tá finalizando. Quando a gente acionou a API, tem alguém, desculpa. Desculpa, Ingrid. Então, o nosso problema é esse: quando o item se torna componente, a observação padrão que indica que ele é vesicante e irritante, ele some. Então, precisa muito. Para cada componente, você diz? Mas então, daí não dá Depende para do deixar. conjunto de componente que o médico escolhe. Esse é o problema. Vamos supor que ele coloca lá o, sei lá, magnésio. O magnésio é irritante, mas se ele colocar um magnésio, eu não vou saber, tá, gente? Vocês vão saber melhor do que eu o que que pode e o que não pode. Mas vamos supor que ele pôs magnésio e o gluconato. Vai aparecer a informação do irritante, do vesicante. O que que vai acontecer? Vai sobressair deveria sobressair a do vesicante. Então, é um processo que a gente está com a TI, tá bom? Tá aí no processo do tombamento de sistema. Vamos ver, né? Se a gente vai conseguir o que vai ser feito, mas a gente precisa ajustar essa sinalização de alguma forma, tá, gente? Ela tem que ser visual para todo mundo, inclusive para o médico, que é o prescritor. Ele é o prescritor, ele já está lá. Tá vendo que aquela medicação tem um risco que precisa de um dispositivo central? Opa, ele já vai prescrever o catéter na hora. Então a gente precisa disso para fácil acesso para todo mundo, tá bom? Aqui eu só trouxe para vocês onde fica, tá? A lista dos medicamentos vesicantes e irritantes. Então, ela está tanto disponível na pasta T, na parte de impressos assistenciais, na aba lá de terapia intravenosa, quanto também tem nos protocolos no Interact, certo? Tá bom. A gente vai terminar de revisar ela, né? Então, tá bom. Aqui eu trouxe essa tabela que eu acho que todo mundo já viu. Vocês já viram, gente, ou não? Na terapia intravenosa, no mundo de acesso vascular, a gente vê muito isso. É uma listagem de algumas medicações com pH comparado ao que essa solução tem o mesmo pH. Então, por exemplo, eu gosto de trazer ela porque é assustador para mim pensar que, por exemplo, o ganciclovir é igual uma água sanitária na veia, né? Então, eu gosto de trazer para a gente ver o pH. E são medicações que, quando a gente para ver, são medicações de uso muito comum. Então vamos lá, ó. Morfina, que a gente usa bastante. Dobuta, que usa lá nas UTIs. Avanco, né? Amiodarona. O próprio cloreto de sódio, de pirona, né? Que estão ali no pH mais parecido com o nosso, não estão nos extremos. Furosemida. O pantozol, fenitoína. O aciclovir, que para mim é o terror. Hoje a gente já conseguiu mudar a percepção dos médicos, então a gente já vê, principalmente a equipe da Infecto, quando vai prescrever o aciclovir, ele já pede o catéter junto. Então a gente já está vendo, né? A equipe da Infecto tem esse que é mais aguçado, né? Então essa é a lista bonita aí, gente. Olha lá, Coca-Cola, para mim é desesperador, suco de limão. E aqui eu quis trazer para vocês o fluxo que a gente tem aqui no hospital de apoio para a seleção do acesso venoso, tá bom? Esse fluxo, gente, ele é um norteador, tá? Ele vai direcionar a gente para o que catéter escolher. Então, pensando lá num paciente que tem uma medicação prescrita, a equipe vai ver, o paciente internal vai ver que catéter vai passar nesse paciente. A gente já sabe mais ou menos o tempo de terapia, né? O que vai ser feito. Então, a primeira coisa, é realmente necessário medicação endovenosa, intravenosa? Eu preciso dessa medicação? Não, dá para a gente mudar aí para via oral. Dá para a gente mudar para subcutânea, inalatória, transdérmica, tópica, né? Ok. Ah, não, precisa ser endovenosa, gente. Tem que ser dentro do vaso. Eu preciso saber se esse medicamento. Opa, parou. Se esse medicamento ele é compatível com a veia periférica. Aí vem o pH, osmolaridade. É um medicamento vesicante, irritante? Eu preciso saber. Ah, não, esse medicamento ele é compatível sim com a veia periférica. Maravilha. Preciso saber o tempo de terapia, uma previsão. Isso vai mudar, gente, no decorrer da internação, como o paciente vai evoluir, mas a gente precisa saber disso. Ah, é um paciente que tem uma programação aí de até 7 dias de antibiótico. 7 dias dá para fazer num acesso periférico, a veia aguenta, tá? Aí a gente vai ver.
paciente tem veia palpável, tem veia visível, é possível puncionar ele com acesso comum. Ah, não, é um paciente que tem veias mais profundas, precisa do uso do ultrassom, vai puncionar um catéter longo. Ah, é um paciente que vai receber aí antibiótico, sei lá, por 15 dias. Vai tratar aí 15 dias recebendo Meronem. Poxa, 15 dias o acesso periférico não aguenta. O nosso dispositivo, o Nexiva, que a gente usa para paciente internado, a gente mantém no máximo 7 dias, tá? A veia não aguenta fazer 15 dias de antibiótico. A gente vai ter que trocar esse acesso diversas vezes. E quanto mais tempo esse paciente vai ficando internado, mais frágil vai ficando a rede venosa, tá? Então, eu já sei que esse paciente vai ficar 15 dias recebendo medicação endovenosa. Opa, não é um acesso periférico comum que esse paciente tem que ter. Ele pode ter um pique, ou ele pode ter um catéter central. Um pique, se a gente consegue passar, se ele tem veia na região do braço, se não, um central, tá bom? Ah, é um paciente que vai ficar aí, sei lá, 2 meses recebendo uma osteomielite, ele vai tratar. Vai para casa, vai receber esse antibiótico. Oi? Tá bom, vai, vamos lá. 4, 6. 6 meses recebendo. Poxa, 6 meses? 6 meses não dá mesmo para na veia periférica, lembra, gente? Então, aí a gente vai pensar num outro dispositivo. Pensando que esse paciente não vai ficar 6 meses internado, catéter central não vai dar, porque eu não posso mandar o paciente com o catéter central para casa. Lembra que eu falei que é um catéter que a gente deixa mais ou menos um mês? Então, aí a gente vai pensar num pique para passar na região do braço, ou também, eu não sei se vocês já viram, tem aqueles piques que ficam na região do hemitórax, que a gente chama de pique tunelizado, tá? Quem passa esse catéter é o vascular na hemodinâmica ou no centro cirúrgico. Ele tem a mesma função do pique, só que às vezes o paciente não consegue progredir o catéter do braço até a região lá da veia cava, tá bom? Então, o vascular passa no hemitórax e o paciente pode ir para casa fazer a terapia com home care. Ah, não, Thali, esse paciente não vai dar para receber medicação periférica porque é uma medicação vesicante, ele vai receber, sei lá, droga, vai receber alguma outra medicação assim, um quimioterápico, né? É uma urgência? Se é urgência, precisa desse acesso logo. Às vezes a gente funciona um periférico só para fazer estabilizar e depois passa um central. Não, não é urgência. Dá para a gente se organizar, o paciente está estável, né? Está tudo bem. Vou avaliar também o tempo de terapia que esse paciente vai fazer uso. Então, o tempo da terapia, gente, sempre tem que estar relacionado à medicação, tá bom? A classificação da medicação, elas andam juntas. Uma coisa não dá para a gente escolher sem a outra, tá bom? Senão a gente vai errar e vai ter que submeter o paciente a um novo procedimento, tá bom? O fluxograma de acesso também está nas nossas rotinas no Interact e também está na pasta T, tá? Se vocês quiserem, eu encaminho para vocês o arquivo, se vocês acharem viável ter isso mais fácil acesso. A ideia é que a gente imprime e deixe disponível nos setores também para ser um auxílio ali para a equipe de enfermagem na hora da escolha do acesso e já falar para o médico o momento que ele está lá, tá bom? Mas todo mundo precisa conhecer, certo? Então tá. Aí eu trouxe alguns estudos de caso, tá? São estudos de caso simples, tá, gente? Não é nada muito elaborado, nada muito difícil. Então vamos lá. Vamos falar primeiro de um paciente antibiótico terapia prolongada. Deixa eu só ver quanto tempo eu tenho. Se deixar, eu falo um monte. Vamos lá, dá tempo. Paciente que vai fazer aí antibiótico terapia prolongada, gente. Então, ó, paciente do sexo masculino, com 58 anos, tá internado aí por uma pneumonia grave. Ele vai precisar receber meropenem por 14 dias e ele tem uma rede venosa preservada. Alguém quer falar alguma coisa ou eu vou indo? Posso? Então tá bom. 14 dias de antibiótico. Posso ficar fazendo 14 dias no acesso periférico comum? Não dá. Então, o acesso não vai dar para ser no comum, né, gente? Duração maior que 7 dias. Já não dá. O fármaco não é vesicante. Meronem, a gente sabe que a rede venosa até suporta. Se fosse menos dias, a gente poderia fazer, tá? E ele não precisa de um acesso central de urgência, porque o paciente, a princípio, está estável, está com uma pneumonia grave, mas está bem. E a gente sabe que ele tem uma rede venosa preservada, então a integridade vascular dele, que a gente fala, acima da região da fossa, tá boa. Qual que vocês acham que é o melhor catéter para esse paciente? Não tem problema se errar. Um pique, gente. O paciente está estável, dá para programar, não é nada de urgência. Sabe que vai ficar aí 14 dias.
o PIC é a melhor decisão, tá bom? Bora, próximo. Paciente em quimioterapia. Sexo feminino, 45 anos, diagnóstico de linfoma no Hodgkin, protocolo CHOPS, 6 meses a 1 ano, eles vão ver ali quanto tempo vai fazer, e tem um histórico de acesso difícil. Histórico de acesso difícil. Esse tipo de protocolo eu posso fazer no acesso periférico? Vamos lá. Nossa Senhora. Então vamos lá. Uma terapia de longa duração, certo? Terapia de longa duração. Vai ser um tempão, gente. O fármaco é visicante, tá? E o acesso periférico dele é difícil. Poderia ser um pique? Poderia. Mas vamos pensar que o paciente vai ficar em, no mínimo 6 meses. Gente, imagina você ficar 6 meses com um catéter no braço com aquelas pontinhas para fora. Se tem a opção de ser um portocate que o catéter fica lá guardadinho e só funciona na hora que for receber a medicação, é o ideal, certo? Portocate. Pronto. Hora maravilhosa, arrasou. Paciente crítico. Então, paciente de 68 anos, internado por choque séptico, necessita de uma infusão imediata de droga vasoativa. Só nora eu coloquei ali, né? Como se eu fosse receber a nora. E monitorização hemodinâmica. Ter uma previsão mínima de internação em UTI de no mínimo 7 dias. Então, é maior que 7 dias, na verdade. Qual a melhor indicação? Vamos lá, ó, um assunto importante. Vias de catéter. É o catéter central, tá? É um paciente que está grave, está instável, vai precisar de monitorização hemodinâmica. Então, uma das vias vai ficar para isso também. Vai precisar de droga, vai precisar de coleta de exame, vai precisar de um monte de coisa. Então, o catéter central é o mais indicado, lembrando que é uma urgência. Vias de acesso. Pensem assim: quanto mais vias o catéter tem, mais cuidado eu tenho que ter. É uma via a mais para cuidar, tá? Então, assim, ó, por isso que eu brinquei para vocês que no mercado hoje a gente tem mono, duplo, triplo, penta, tem diversas vias de catéter central. Quando indicado, a gente vai passar, se precisar de 3 vias, vai passar um central de 3 vias. Mas se não precisa ser de 3 vias, passo de 2. A mesma coisa com o PIC. O paciente vai para casa ou está internado e só está recebendo antibiótico. Preciso de 2 vias? Uma é suficiente. A gente faz geralmente, quando é só antibiótico, uma medicação por horário, tá? Quanto mais vias, maior é a nossa atenção e o nosso cuidado. Pensa, é uma via a mais para entrada ali de micro-organismos, certo? Então tá bom. Mas é o central, tá bom? Acho que esse é o último, vamos ver. Paciente com antibiótico terapia e sintomáticos. Paciente de 22 anos, internada por Itu, em uso de cipro, EV, programação de 7 dias e prescrito sintomático, se necessário, de pirona Zofran e pantoprazol EV. Qual a melhor indicação? Gente, eu não combinei. Teve Eu reunião de não TIV combinei hoje, é com por ela, isso. tá? Mas teve reunião de TIV, mas eu juro que eu não mostrei pra ela. Ainda falei, você quer ver a apresentação? Ela, não, confio em você. Juro. É isso, ó. Juro, hein? Então, vamos lá. Terapia de 7 dias, fármacos irritantes e não irritantes, né? Tem necessidade da terapia sendo venosa? A gente pode tentar escalonar essa medicação para via oral, certo? É isso, gente. Deixa eu ver se é o último mesmo. O último, agora é verdade, é só esse. Terapia de curta duração. Paciente jovem com hidratação endovenosa e sintomáticos prescritos a princípio por 3 dias. Medicamentos possuem pH entre 5 e 9, osmolaridade menor que 900. Ao exame físico, o enfermeiro observa uma rede venosa preservada. Qual que é a melhor opção para esse paciente? Periférico, gente. Terapia menos que 7 dias, fármacos não irritantes, rede venosa preservada, acesso venoso periférico, tá? Então, quando a gente sabe qual que é a programação, fica mais fácil da gente definir o catéter, isso é fato, né? E a gente precisa ter essa noção, pelo menos ali nas próximas 48 horas pós-internação. Tá, 48 horas, o médico já tem que saber o que vai acontecer, o que vai fazer, como está evoluindo. E a gente precisa cobrar isso. Nas UTIs, vocês têm um contato maior com o médico. Isso é bom, porque consegue se discutir o caso.
vocês fazem as visitas multi, né? Nas unidades de internação isso ainda não acontece, mas se Deus quiser, um dia vai acontecer, tá? E aí vai ser o mundo ideal, porque a gente vai conseguir intervir ali rapidamente, todo mundo junto, conversando, discutindo, tá bom? E aí eu quis trazer aqui para vocês o papel do farmacêutico. Claro que é muito mais do que isso, mas eu trouxe relacionado para essa área, tá? Então, eu coloquei ali: o farmacêutico é o responsável por promover o uso seguro e racional do medicamento, não sozinho, tá? Mas vocês são o nosso norte, gente, tá? É quem a gente recorre. Eu sempre recorro, então é quem a gente recorre. É quem sabe, é quem tem esse maior conhecimento. Principalmente nos administrados de forma intravenosa, para contribuir com a qualidade assistencial, a segurança do paciente, diminuir os riscos. Isso é desde a seleção do dispositivo, que não tem que ficar só pela enfermagem, tem que ser geral, equipe médica, equipe multi, farmacêutico, psicólogo. Quantas vezes já não precisei solicitar apoio da psicologia? Às vezes algum paciente que tem pavor de punção. Então, assim, é equipe multi, gente, é como um todo, tá bom? Então, desde a avaliação da prescrição, para avaliar a característica dos medicamentos, pH, osmolaridade, potencial se ele é vesicante, irritante ou não irritante, estabilidade dessa medicação. Eu me atrasei, inclusive, porque eu fui puncionar um paciente de acesso periférico que ia receber químio, uma químio vesicante, queria morrer lá no ambulatório, mas que vai passar um porte na próxima infusão, tá? Mas daí eu precisei passar a puncionar ela, porque senão ela ia perder a estabilidade da droga. Então, a gente precisa dessa informação. Incompatibilidade de medicamento, se possível, vias alternativas, tá bom? E o apoio na seleção do dispositivo, tempo de tratamento, característica da droga, a condição da rede venosa, evitar as complicações que são gigantes. Orientação da equipe multi, diluição, tempo de infusão, necessidade de via quando é exclusiva ou não, né? Nutrição parenteral, quimioterápica, a gente sabe que a gente não pode infundir outra coisa junto, que a gente não pode desconectar, né? E aqui eu trouxe algumas perguntas que às vezes me fazem. Se vocês tiverem outras, vocês fazem, tá? Ah, o catéter periférico serve para fazer a administração de qualquer medicamento? É um mito, não é uma verdade. A gente não pode fazer qualquer coisa num acesso periférico, tá? Lembrando, paciente que está em risco de morte é uma coisa, paciente está grave numa urgência, você vai administrar, estabiliza e depois a gente muda o dispositivo. Senão, não pode, gente. A gente tem os fármacos com pH extremo, alta osmolaridade, propriedades vesicantes, tem risco de lesão tecidual, da necrose. Eu já vi paciente ter que fazer amputação por conta disso. Não aqui, tá? Na Santa Casa de São Paulo, quando eu me formei, eu fui trabalhar lá, eu sou formada por lá. E não tinha todos esses protocolos muito bem definidos, a gama que atende lá de pacientes é muito grande. A gente já teve vários pacientes naquela época que tiveram que fazer amputação, gente. Olha o absurdo que é o paciente perder uma mão por conta de um extravasamento de uma medicação, tá? PIC tem menor risco de infecção do que o catéter central? Vocês acham que tem ou vocês acham que não tem? Tudo tem risco. Às vezes a gente escuta assim: vou pedir a troca do catéter para desinvadir o paciente. Vai lá e me pede um PIC. O PIC também é um catéter central, tá? A gente não pode esquecer disso. Ele termina lá na veia cava do mesmo jeito. Porém, tem algumas questões diferentes. O PIC é um catéter menor, ele é um catéter que a gente não dá ponto, ele fica numa região que é uma região que não cai comida, paciente que, por exemplo, está com tubo, não cai secreção, né? Então, tem algumas questões, sim, é verdade no geral, tá? Os estudos mostram que a taxa de infecção de corrente sanguínea é menor nos pacientes de PIC. Porém, aquela história, vamos desinvadir o paciente, tirar o central e passar o PIC, é caô, tá? O paciente está invadido de novo, tá certo? Posso usar o mesmo acesso que o paciente está para fazer a administração de medicação e coleta de exames? Olha lá, olha lá. Pode ou não pode? Aspira vanco junto com sangue. Pode ou não pode? Pode, desde que não esteja infundindo ao mesmo tempo. Isso mesmo, ó. Vamos lá, gente. Vou até por aqui. A gente pode utilizar o acesso central que o paciente está para fazer a coleta, tá? Não tem problema. Porém,
O paciente está recebendo vanco numa via, você não vai coletar na outra no momento. Porque não esquece que a corrente sanguínea é a mesma. O catéter ele está diferente, são duas vias dentro daquele tubinho, mas chega lá é a mesma. Então, terminou a infusão, geralmente a coleta a gente faz 1 hora antes da infusão, tá, 1 hora antes, 1 hora depois já não está mais lá, tá? O que que a gente espera? Quando vai fazer uma coleta, a gente sempre saliniza esse dispositivo antes e depois. Lembrando, salinizei. Se eu aspirar a amostra já de momento, eu vou vir com ela hemodiluída, não vai adiantar. Então, a gente saliniza, salinizei com 10, aspiro 10, desprezo e depois eu faço a coleta, tá bom? Às vezes tem paciente que está recebendo nutrição parenteral e aí faz a coleta também. Gente, paciente com nutrição parenteral é um que é à parte, né? Porque ele tá lá geralmente com catéter com 2 vias, você vai ficar furando esse paciente todo dia? Então não dá. Então o que que a gente indica? Pausa um pouquinho a infusão, é coisa de minutos, segundos. Pausou. Saliniza a outra via, aspira os 10 ml e aí faz a coleta, tá bom? Tem médico que gosta que faça uma nova punção para coleta, tá? Mas assim, a gente tem como evitar que isso aconteça. É só o cuidado assistencial. Saliniza, despreza, coleta, saliniza após. Então pode, gente, a gente pode usar o dispositivo para coleta, desde que sejam feitos os cuidados. Lembrando que tem que tomar cuidado, não é só para a amostra não hemodiluir ou não vir com o restante do outro medicamento que está lá na outra via. É para não obstruir esse catéter, né? Porque coletou o exame, não lavou, ficou resíduo sanguíneo ali, entupiu, né? Ou resíduo medicamentoso, entope. Então, pode, porém, a gente tem cuidados para isso. O catéter de hemodiálise pode ser utilizado livremente para administração de medicamentos e coleta de exames por ser um acesso central? Sim ou não? Vamos lá, o que vocês acham? Não tem certo e errado. Qual que é a prática de vocês, mesmo que seja fora daqui, se estiver em outra instituição? É comum vocês verem administração de medicação em Permcat? Sim, não? Dúvida? Sinceramente? Não tem. Não é comum. Não tem essa informação? Então vamos lá, ó. Mito. Quando a gente fala de livremente, não pode, gente. Por quê? Pensa, o catéter de diálise é para quê? Diálise, tá? O catéter de diálise fica heparinizado. Então, tem alguns riscos. O primeiro deles, se eu for fazer uma infusão de medicação livremente, com frequência, corre risco de eu empurrar a heparina para lá, para dentro, tá? Então, quando vai ser utilizado em situações pontuais, tem que ser aspirada a heparina, saliniza, faz a medicação, saliniza de novo e hepariniza de novo, tá? Quando vai fazer a coleta de exames, a mesma coisa. Lembra? Quando eu for coletar um exame, eu tenho que tomar todo o cuidado para esse catéter não obstruir, porque senão o paciente vai perder, inclusive, a diálise do próximo dia, porque vai agendar uma nova catéter, porque obstruiu. Então, assim, a gente pode utilizar em situações específicas. Isso não pode ser uma prática, não pode ser uma rotina. Se o paciente está precisando fazer infusão, ele precisa de um outro dispositivo, certo? Às vezes a gente vê paciente que está dialisando e aí está prescrito assim, ó, fazer a dose do antibiótico no final da diálise. Isso é comum, isso a gente vê. Quem faz, inclusive, essa dose do antibiótico é a própria equipe da diálise. Eles acabam eles mesmos fazendo a medicação, saliniza no finalzinho da diálise e hepariniza e deixa o catéter fechadinho. Tá certo? Então tá bom. Livremente não pode, situações específicas. Bora lá. Uma pergunta. Pode ir. Tá, catéter de hemodiálise utilizado livremente? Não. E se eu tenho aquele Shile de múltiplos lumens? Também Não não. é o ideal. Não é o ideal. Sei lá, do S3, que eu bem sei. Ó, meus olhos aqui. Não é o ideal, gente, tá? Penso, passei. Experiência de antes daqui. Tá, tudo bem. Ufa! Fiquei mais feliz. Mas não é o ideal, tá? Ele é um catéter para diálise, gente. Pensa assim: o paciente está precisando de outro tipo de dispositivo, passa outro catéter, tá? Eu sei que quanto mais dispositivos, maior é o risco. Então, não está dialisando mais? Então, tira o chale e passa outro dispositivo. Não é o ideal, tá? A gente até utiliza em situações pontuais, mas não é o ideal. Mais uma dúvida, só voltando, da nutrição parenteral.
Tem algum outro tipo de recomendação que você pode fazer? Por quê? Já vi, não é pouco, mesmo fazendo flush, desprezando, mesmo assim o laboratório pede recoleta do material quando faz exame no paciente está recebendo parenteral. Gente, vamos lá. Acontece, tá? Existem alguns cuidados que a gente pode ter. O principal é pausa a infusão, pausou, fechou. Saliniza a outra via, porque a gente não pode desconectar a via da nutrição, tá? Não pode, desconectou é lixo. Pensa, tudo que a gente desconecta ficou aberto ali no ambiente. Se não conectar, vai levar bicho para dentro. Então, assim, pausou, salinizou, dá para coletar. Pode ser que aconteça uma recoleta. Pode, já aconteceu bastante também comigo, tá? É raro, mas acontece muito. Geralmente a gente faz recoleta novamente central. Se não der certo, aí a gente vai para periférica. Aí funciona o paciente. Uma alternativa é, as bolsas, geralmente elas ficam 24 horas, né? Não vai ser sempre que a gente vai conseguir, mas se a gente conseguir organizar, fazer a coleta depois que terminou a infusão. Mas é verdade, vamos supor, é 24 horas. A instalação da bolsa a gente sabe que está programado, sei lá, para 6 horas da manhã. Estou chutando, tá? Às vezes às 8, depende. Pô, vai acabar esse horário, é o tempo de eu salinizar, faço a coleta, mando para o laboratório e vou conectar outra bolsa. É o ideal. Não é sempre que a gente vai conseguir. Na rotina a gente consegue programar, que a gente já fez isso lá no S3. Lá. O problema é quando, tá, o médico pede um HbHT na Agora. hora. Aí a gente vai fazer isso. Pausa, saliniza, coleta. Poxa, deu alteração? Se dá para coletar central de novo, a gente tenta, senão aí a gente vai ter que puncionar esse paciente, tá? Infelizmente, não tem outra alternativa. De NPP, a gente tem visto a prática da nutrologia para correr em 18. Já é justamente Aí, por isso. melhor ainda, Eles gente. já estão com essa prática, eles até pediram para a gente liberar a taxa de infusão direto no item. E eu não sei se o Rafa vai lembrar que a gente teve uma criança com a árvore de Natal pendurada. E a gente, inclusive, a gente pediu para a nutróloga tirar a NPP da criança de 24 Para para 18. 18, Olha que para a gente ideal. poder ter 6 algumas horas de horinhas do intervalo. dia para poder usar o catéter para as drogas que estavam incompatíveis. E foi super bem aceito. Olha Foi só. legal. Melhor ainda, viu? Melhor ainda. Ficou E 6 horas. e aí, uma dúvida, já aconteceu comigo, da equipe de enfermagem ligar e falar assim: coloca a droga na via proximal, na distal. E aí, qual é a regra? Socorro! Eu não trouxe uma imagem aqui, mas eu dou minha palavra que eu vou mudar para a Edivânia. Manda. Ela mostra exatamente a proximal e a distal, tá bom? Vamos lembrar, as duas vias vão cair lá na corrente, tá? Via vermelha, via azul, tá? Mesma coisa. Geralmente, a gente instala na via proximal, tá? Geralmente, tá? Mas as duas vão cair lá, tá? Mas não tem um porquê específico, é mais de regra institucional. Exato. Que eu Eu vou lembro que- mostrar um vídeo. Eu devo Tá. ter posto o vídeo que Quando mostra. eu recebi esse questionamento, falei: "E agora vou ter que olhar." Aí eu Vou ter fui que pesquisar. não, eu tive que ir nas rotinas do hospital. E aí eu achei uma lá de práticas que aí ela direcionava bonitinho qual que tinha que ser na proximal e na distal. Mas a gente ficou nessa dúvida, assim, mas qual é a regra? Na verdade, é mais de prática mesmo, para Isso. você não ter cada um instalando as coisas num lugar Contrário, né? Uhum. Geralmente a gente faz na distal, tá? Geralmente, não. Na proximal, geralmente, tá? Mais alguma? Não? Então vamos lá. Aproveitem, gente. Vocês viram que essa semana entrou o documento do corporativo. A gente já teve tombamento de documentos da farmácia clínica. E um dos nossos campos lá agora é indicar o acesso venoso. Então, Ai, assim, gente. a aula hoje caiu como uma luva. A Eu nem gente sabia disso, hein? Pois é. E a gente também não sabia que ia ter esse campo no nosso documento. Então, assim, aproveitem, tirem as dúvidas, porque essa semana a gente já pegou lá o campo. Acesso venoso. Catéter central, catéter venoso. Não, catéter venoso não dá, o central até ok. Mas para tirarem as dúvidas, para a gente deixar nesse campo especificamente qual é o catéter que o paciente está usando, e se tiver mais do que um, pode acontecer, Sim, anotar os dois acontece. lá. Tá, acontece. E, gente, uma coisa importante: a gente não vai, às vezes, saber definir sozinho. A gente precisa de apoio. Vocês não vão ser obrigados a saber, ó, esse catéter precisa desse dispositivo. Pergunta, discute com a enfermagem, discute com a equipe médica. A gente está aqui para se apoiar, para se ajudar, tá? Perguntar nunca é problema. Tem dúvida, gente? Pergunta.
tá? E uma outra questão, acho que até o caso mesmo que vocês estavam discutindo mais cedo, a Laura até me falou, da paciente de 90 anos, com todos os itens via oral, Nem sabendo disso. e só a Lá- furosemida, Ah, uma furosemida EV se necessário, uma paciente de 90 anos. Obviamente, ela tem uma flebite lá notificada. Então, esse é o principal ponto do farmacêutico também, né? Por que que a gente vai deixar um paciente com catéter venoso só por um item se necessário? Se ele é se necessário, a gente já sabe que não está sendo usado frequentemente. Então, por que não passar para o via oral e pedir para retirada desse catéter, né? E com aquela tabelinha que a Thalita colocou do pantoprazol, não precisa. Até essa informação é importante porque faz a gente cada vez mais fazer terapia sequencial do pantoprazol, que foi muito forte o ano passado, teve um impacto interessante em farmacoeconomia do EV para o VO, porque a ampola é muito mais cara e ainda tem o risco de ter complicação com flebite e aumenta custo de tratamento. eu cansei de ver, gente, paciente só com pantoprazol EV e mais nada EV. E xingou o farmacêutico no seu íntimo. Por quê? Na verdade, não, né? A gente fala, o médico prescreveu só isso, você vê, vai ter que trocar o acesso. Mas, assim, é uma percepção, a gente precisa começar a trabalhar isso na equipe como um todo. E às vezes o médico vai limpando a prescrição e Nem ele vê, nem percebe, nem vê. fica lá, fica um, fica dois. Então eu acho que esse é um papel ativo mesmo do farmacêutico, Sem uma dúvida. oportunidade de atividade super importante Sim. que tem um impacto ali em segurança muito legal. E agora uma curiosidade, não sei se eu já perguntei isso pra Laura, mas uma curiosidade, quando vocês vão fazer a validação da prescrição, eu já te perguntei isso. Hoje vocês olham a prescrição como um todo referente às medicações, incompatibilidades, ou se está duplicado, ou vocês olham, tipo assim, tudo? Vamos supor, a prescrição tá lá, o paciente só tá com uma medicação EV se necessário. Vocês já entram em contato com o médico ou não? A gente vai fazer aquela forma, parecer, tudo mais. Isso que eu queria saber. Não, hoje a gente tem o contato direto com o médico. Então, Ah, identificou em prescrição uma oportunidade de intervenção, ele pode. já tem que fazer o contato automático. Tá bom. Deixa ele perguntar, que ele tá doido pra perguntar. Vai esquecer a pergunta Só daqui a para pouco. complementar que você questionou, o parecer Isso. é porque no nosso protocolo de terapia sequencial precisava encaixar a enfermagem em algum momento. Ótimo, Só que assim, não dava para gerar uma nova demanda. entendi. Então, uma forma da gente incluir a enfermagem é deixar, se houver oportunidade, ela acionar a gente através do parecer, e aí a gente faz a avaliação, intervém com o médico se necessário. Né? Aí só não subiu, é um motivo que não subiu o protocolo no Interact, porque ainda tá pendente do corporativo incluir o profissional farmacêutico lá na lista de profissionais do parecer da enfermagem. Vou falar com as meninas, inclusive, tá? Vou falar. Bom, a minha pergunta acho que é um pouco mais básica do que a delas. Não, É, tudo é eu- importante. A Edia até falou a questão da idade. Eu queria saber se existe algum parâmetro para idoso, pediatria ou adulto normal. A gente sabe que com o envelhecer a gente vai tendo as perdas naturais da vida, tá? Então, o idoso é o paciente que a gente sabe que vai ter uma dificuldade de rede venosa. Porém, tem uns idosos que batem um bolão e tem uns veião bom, tá? Hoje, uma coisa que a gente tem aqui, a gente está incluindo no hospital, vai entrar em toda a rede, mas vai começar no 9 de julho e no Samaritano. Aplicação da escala DIVA, que a escala DIVA vai englobar todos os pacientes, dependente da idade, tá? A ideia é a gente saber se é um paciente de difícil acesso. E o que a gente vai levar em consideração? A gente vai levar em consideração o que a gente está vendo e palpando ali para tentar funcionar esse paciente. O que o paciente nos fala, porque o paciente que é de difícil acesso, gente, ele já fala, ele fala, olha, sou difícil de punção, minhas veias são difíceis. O paciente falou, leve em consideração, tá? E ele geralmente fala assim pra gente, olha, o pessoal geralmente consegue funcionar aqui. Considera o que o paciente falou. Ninguém conhece o nosso corpo melhor que a gente. Se não for possível funcionar ali, você vai explicar para ele. Mas então a gente leva em consideração a história desse paciente, se é um paciente de difícil acesso ou não, a percepção do profissional que está lá. Poxa, realmente, estou vendo que ele é difícil. Se eu estou vendo e palpando veias. Então, ele vai englobar todos os pacientes, independente da idade. Além disso, o que a gente tem? Hoje tem uma escala de fragilidade que está sendo aplicada. Eu não sei se já está em todos os setores, mas começou na unidade de geriatria, lá no C42. Alguém é de lá? C42? Ah, tá.
Lá está sendo aplicado a escala de fragilidade, tá? E em conjunto com as demais especialidades. Então, por exemplo, quando é aplicada essa escala, quando o paciente interna, eu consigo vincular ela à aplicação da escala DIVA que vai começar. Então, eu vou conseguir ter um olhar diferenciado para esse paciente idoso. Então, a gente consegue saber se ele é um paciente que vai ter mais dificuldade ou não. A pediatria, que a gente fala que a pediatria é um mundo à parte, né? As crianças são seres especiais, gente. Então, com as crianças, a gente tem alguns cuidados diferentes. O tempo de troca de acesso é diferente. A gente só troca realmente se tem sinal clínico ou não. Então, a gente sabe que tem populações especiais, mas a gente vai olhar para todos os pacientes no formato DIVA agora, tá? Vai ser em breve. Vai começar, acho que no C4, posto 1, 2. Vou ver se talvez na UTI do terceiro C, vamos pilotar lá, deu certo, a gente expande para os demais setores, tá? Mais alguma dúvida? Última pergunta. Pode. Faz tempo que eu não vejo as notificações, análise, essas coisas, mas alguma chance da gente, entre aspas, proibir punção no dorso, na mão, no PS? Vamos lá. Se eu te falar que o dorso da mão As- não é o pior lugar, Faço você a pergunta e acredita? saio correndo. Você acredita que o dorso da mão não é o pior lugar? Vamos lá, ó. Eu fiz uma orientação agora no começo do ano, por quê? No final do ano a gente teve um boom de flebite, né, lá em dezembro, mas assim, um boom mesmo, muitos casos de flebite. A gente sabe que flebite ainda é subnotificado, tá, gente? Mesmo eu fazendo busca ativa, às vezes eu descubro a flebite quando eu vou fazer uma punção no paciente, a gente sabe que ela é subnotificada. E aí a gente teve um boom gigante, e aí a gente começou a entender, e aí uma coisa que a gente via muito, punção em dorso da mão, punção em fossa antecubital. A fossa antecubital É é pior. pior do que o dorso da mão. A dobrinha do braço. Por É quê? verdade, é pior. A gente fala de Porque eu zonazinha. imaginei que ninguém fazia. Que Faz, fizesse gente, isso dentro do hospital. faz. Mas é pior, então. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma orientação, formato, fiz lá o Práticas News que a gente faz e fiz uma orientação depois em formato Fique Atento, falando de zonazinho. Zonazinho é a zona ideal para uma punção. A gente tem isso para o PIC, tem para o catéter central e tem para a punção periférica. Então, quando a gente fala de zona adequada, ideal, sempre região do antebraço. Anterior ou posterior. É o melhor local. Por quê? Local que a gente não dobra, mesmo você movimentando o braço. O dispositivo fica mais bem fixado. Se eu não fixar esse dispositivo de maneira adequada, ele vai ficar dançando lá na parede do vaso, ficar batendo e vai fazer uma flebite. Então, é o melhor local. Depois da região do antebraço, outro local indicado é braço. Tá bom? Braço também é um bom local para punção, porém, veias um pouco mais profundas. Então, às vezes, o catéter não dá para a gente puncionar. Por quê? Para o dispositivo ele ficar bem adequado e inserido no vaso, a gente tem que deixar 2/3 dentro dele. Não adianta deixar só a pontinha. Porque lembra, o catéter, ele tem o corte, né, o bisel, assim, ó. Então, a pontinha aqui está saindo, mas aqui também está saindo a medicação. Então, às vezes entra a medicação para dentro do vaso, mas também está saindo medicação para fora. Ou se o paciente dá um movimento mais brusco, o acesso sai fora do vaso, tá bom? Então, para eu conseguir 2/3 do catéter, um catéter que tem 2,9 centímetros, pensa, eu tenho que deixar 2 centímetros dentro da veia. Se eu pegar uma veia com 1 centímetro de profundidade, já fica difícil, tá? Então, o ideal é antebraço, melhor local para punção. Saiu do antebraço, dorso da mão ou punho. Por último, fossa antecubital. O último local. A fossa antecubital, por mais que o paciente seja consciente, orientado, fique quietinho. Gente, você vai no banheiro, você come, você mexe no celular, você dorme, a gente mexe o nariz, mexe o braço, coça o nariz. Então a gente mexe e é batata. Espera 48 horas que vai fazer uma flebite. É de lei. Então a gente fez essa orientação, Edi, e aí a gente teve uma redução do número de flebites, tá? Melhorou. Então tem as zonas ideais, tá? Vou acabar, gente, eu juro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E esse é o último slide, eu juro. Então, eu pus aí a integração do farmacêutico à equipe da terapia intravenosa, ela tem diversos benefícios, e os principais são maior segurança medicamentosa para a administração desse remédio, reduz complicação vascular, preservação da rede venosa, gente. Não adianta a gente achar o paciente, puncionei, não deu certo, perdeu acesso, bebe água que recupera. Não recupera nunca mais. Uma vez que você fez uma punção naquele vaso, a gente forma uma cicatriz. Igual quando a gente faz um corte. Nunca mais vai ser igual. Nunca mais.
tá bom? Então, por isso que a gente tem que ser assertivo e escolher o dispositivo de forma correta. Otimização da terapia, redução de custos e melhoria da experiência do paciente. A escolha do dispositivo é uma decisão clínica que impacta na segurança, eficácia e a experiência do nosso doente. E se colocar, acho que no lugar, né, gente, da família, né, do paciente. Ninguém gosta de ser puncionado 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, né? E é isso, falei um monte, né? Desculpa. Obrigado, Thalita, pela aula. Eu acho que contribuiu bastante aqui com a equipe e a gente espera você mais vezes aqui para nos ajudar. Online na sexta-feira, no sábado eu não vou conseguir estar presente.